Como disse aqui semana passada, pretendemos estudar durante este mês de abril sobre a mente humana. A mente humana que tem sofrido ataques de todos os tipos, de todas as formas. Pessoas têm sofrido muito com este ataque nas suas mentes. A gente viu semana passada que a coisa está tão difícil que muitos estão acostumando com as situações. E isso tudo é uma influência que existe neste mundo em que vivemos. Por isso que insisti há pouco de lembrar vocês textos bíblicos, porque Jesus disse: nós não somos mais deste mundo. E se nós não somos mais deste mundo, este mundo não pode conseguir ou não deve conseguir influenciar nossas vidas. Nós éramos influenciados por este mundo. Agora, se temos Jesus como Senhor e Salvador, isso não deve influenciar mais a gente. Só que a situação hoje dos cristãos, dos crentes, vamos falar assim, do século 21, é tão difícil que tem muita gente que está dentro da igreja, mas está sendo dominada pelo sistema do mundo. Ele recebe mais informação do mundo, informação visual, informação auditiva, e Jesus disse: os olhos são as candeias ou a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O problema é que a gente absorve tanta informação. Já foi dito aqui, eu já citei isso. Estudiosos já mostraram este dado. O que nós recebemos de informação no mês. As pessoas da época de Abraão, Isaac e Jacó não recebiam a vida inteira. Você vê o tanto de informações que nós recebemos hoje. Então, é necessário que a gente estude sobre como permitir que Deus venha habitar realmente nas nossas mentes, tornar as nossas mentes mentes de Cristo, e não viver a mesma coisa, aceitar Jesus, ser batizado e continuar vivendo a mesma coisa. Isso não vai mudar nada, ao contrário, você vai continuar na mesma. Por isso que tem muito crente hoje na mesma situação, desistindo, fraco, doente. E como eu disse, eu gostaria de estudar com os irmãos uma das coisas que mais aflige hoje o ser humano, uma doença chamada depressão. Por isso, o tema de hoje é depressão. Como vencê-la? Como é que a gente pode vencer a depressão? De que forma podemos vencer? Já que a depressão é algo que é uma doença que traz na mente da pessoa, a própria palavra depressão já diz, depressão é uma pressão para baixo. Quanto mais a gente vive nesse plano aqui nesta terra, mais ela quer nos puxar para baixo, mais ela quer levar a gente a olhar para o mundo em vez de olhar para Cristo. Por isso que tem muita gente hoje, inclusive dentro da igreja, vivendo depressão. E nós vamos ver que isso não é uma doença de hoje. Grandes homens do passado viveram depressões, mas viveram momentos, e Deus, da sua infinita misericórdia, tratou estas pessoas, assim como Deus ainda hoje trata pessoas que conhecem a Ele, que têm Ele como Deus de suas vidas, para não ficar dependendo de remédios, nem deprimido pelo resto da vida. Depressão, ela tem algumas características para você entender, a gente na verdade entender aqui. Eu pesquisei algumas informações na internet, tem algumas características que mostram a pessoa que está deprimida ou entrando em uma depressão. Por exemplo, a pessoa que está deprimida,
ela tem uma tristeza intensa dentro do coração. Ela vive triste. Uma outra informação, uma outra característica de pessoas deprimidas são pessoas que vivem ansiosas. Pessoas que têm muita ansiedade dentro do coração são pessoas que não conseguem alcançar o que desejam e ficam deprimidas. Pessoas que passam por momentos de desmotivação, estão desmotivadas para trabalho, para projetos. Pessoas que têm uma baixa autoestima, ou seja, ela não se considera capaz de nada. Pessoas que vivem isoladas da sociedade, vivem em isolamento, aquelas pessoas que gostam de ficar muito tempo sozinhas. Pessoas que têm sono irregular, pessoas que não conseguem às vezes dormir à noite, ou dorme pouco, quando dorme não dorme bem. Pessoas que têm apetite alterado, ou come muito ou come pouco. Pessoas que têm uma fadiga excessiva. Pessoas que vivem reclamando: estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. E na maioria das vezes não é tanto cansaço físico, é mais cansaço mental, e isso traz depressão. Pessoas que têm o prazer, por exemplo, pessoas que são casadas, que têm uma vida sexual ativa, pessoas que têm um prazer sexual reduzido, ele não sente mais prazer, ele não sente mais vontade de se relacionar sexualmente com o seu marido ou com a sua mulher. São pessoas que geralmente estão deprimidas, então ela não tem nem mais prazer nisso. Pessoas, por exemplo, que têm ideias de suicídio, pessoas que pensam em se matar, em se suicidar, achando que para ele não tem mais jeito, a vida já não é mais a mesma, então é melhor eu tirar a minha vida. Pessoas que têm déficit de concentração, ele não consegue se concentrar naquilo que ele está fazendo, seja guiando, seja trabalhando, seja assistindo alguma coisa, seja lendo alguma coisa, ele não consegue se concentrar. Isso são sintomas de pessoas que estão depressivas ou começando a se tornar depressivas. E interessante que isso ocorre em todos os níveis sociais entre pessoas. Tanto o rico como o pobre, eles estão sujeitos a essa doença. É a chamada doença do século. Nunca se teve tantas pessoas deprimidas como tem hoje em dia. Alguns dados que eu busquei na internet me chamaram a atenção. Por exemplo, um dos grandes nomes da medicina que estuda bastante sobre este caso, ele diz que a causa exata da depressão ainda permanece desconhecida para a medicina. A explicação mais provável, ou provavelmente correta, é um desequilíbrio bioquímico dos neurônios que são responsáveis pelo controle do estado de humor. E esta afirmação desse especialista baseia-se na comprovada eficácia dos antidepressivos. Ou seja, quanto mais a pessoa toma remédio antidepressivo, ela melhora o humor. Então eles acham, tem alguns estudos, que a pessoa ela entra em depressão por causa desses neurônios que levam a pessoa à alegria, como ela está sempre triste porque está doente, triste porque está sem dinheiro, triste porque perdeu o emprego, triste porque perdeu o parceiro, a parceira, o marido, a mulher, triste porque perdeu um negócio, triste porque aconteceu alguma coisa de ruim, perdeu alguém na família, a pessoa entra em depressão. Pra vocês terem uma ideia, a depressão é a segunda causa mais comum de invalidez em todo o mundo, perdendo apenas para dores nas costas, segundo um estudo publicado por uma das grandes revistas de saúde mundial. A depressão é uma das doenças que mais incapacita pessoas ao redor do mundo. De acordo com um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil, pasmem vocês, é o país com a maior prevalência da doença nesse último ano, 2015. Com 10,8% da população do Brasil apresentando esse distúrbio mental. Só para vocês terem uma ideia. Para fazer uma comparação, por exemplo, o Japão está o ranking está em 22º, 23º, 2% da população japonesa.
No Brasil, quase 11%. E esses estudos que são feitos, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que hoje, final de 2015, essa doença afeta 400 milhões de pessoas no mundo todo. 400 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência dessa doença. Um outro dado que deixou-me estarrecido é que nesses últimos 15 anos no Brasil, o número de mortes relacionados com depressão cresceu 700%. Isso foi um levantamento que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo. Ou seja, se você estudar profundamente sobre este assunto, que está relacionado com a mente, que a depressão ela afeta a mente, é uma doença psicossomática, ela afeta a mente, que quanto mais você alimenta, afeta o organismo. Existem pessoas, a gente já falou sobre isso aqui, existem pessoas que têm doenças que começam aqui na sua psique. Pessoas que são doentes na mente, e isso afeta o organismo. Isso está provado porque existem pessoas que têm essas doenças psicossomáticas que vão aos médicos, fazem exames de tudo quanto é tipo e não conseguem chegar no que está afetando o seu organismo. Apesar de todos os exames, de todo o maquinário que existe hoje, tem gente que faz esses exames e não consegue chegar, o médico não consegue saber. Aí o médico começa a receitar um remédio de um tipo, num dele receita outro, de alguma forma para ajudar. Mas geralmente, a maioria das doenças, isso é provado cientificamente, a maioria das doenças que as pessoas têm estão na mente. A mente controla tudo. Por isso que eu insisto no que eu comecei a falar aqui. Se nós tivermos a nossa mente voltadas para Deus, não vivermos mais sob o domínio desse mundo, mas vivermos sob o domínio do reino de Deus, provavelmente muita coisa de ruim que aconteça nas nossas vidas, nós vamos viver essas coisas ruins, aprender com ela e viver coisas boas, porque Deus quer que a gente viva e viva bem. Apesar da gente estar de passagem, como eu falei, Deus quer que a gente viva bem. E eu citei aqui de manhã, eu não sou médico, não sou especialista nessa área. Fiz um curso anos atrás sobre neurocibernética, que estuda a mente humana, a reação das pessoas em relação a tudo que acontece. Aprendi, e no dia que eu aprendi isso, pratico na minha vida. Desde então, minha vida melhorou muito, porque eu aprendi, uma das coisas que gravou na minha mente é: tudo que acontece na nossa vida é neutro, de bom ou de ruim, tudo que acontece é neutro. A sua reação é que vai determinar se aquela coisa é boa ou se aquela coisa é ruim. Você que determina na sua reação a algo que aconteceu na tua vida. Tem gente que fica doente do jeito que ela reage, da pior forma. Ela já começa a se achar, ela já começa a se ver no caixão. Aqui acho que não tem ninguém assim, mas tem gente que começa a se ver no caixão. Tem gente que enfrenta um problema, ele já começa a pedir a morte, quer morrer. Então, depressão é um negócio que está afetando o ser humano, é uma doença do século e está afetando gente dentro de igrejas. Pastor, mas nós não estamos sujeitos a isso? Sim, estamos, claro que estamos sujeitos. Nós estamos vivendo nesse mundo. Agora, eu insisto, se nós entendermos os princípios bíblicos, se nós praticarmos o que a Bíblia nos ensina, nós vamos vencer os males que estão acontecendo ou estão para acontecer nas nossas vidas. Por isso que eu quero estudar com os irmãos sobre este assunto. Para aqueles que conheceram aquele artista, ator americano Robin Williams, de grandes filmes, segundo estudos, a conclusão que se chegou, esse homem, ele
se matou por causa de depressão e a mistura com drogas. Não só ele, existem outros tantos, tanto na América, como no Brasil, como na Europa. Pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas que têm tudo do bom e do melhor, mas estão depressivas. E eu entendo que isso até acontece na vida de muita gente, porque as pessoas não têm um entendimento bíblico. Porque se nós tivermos um entendimento bíblico, é bem provável que a gente vá vencer qualquer tipo de depressão, pressão para baixo que vier sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o meu desejo com esse estudo. Um outro número aqui, para você ter uma ideia, no Brasil, o número total de suicídios também teve um aumento significativo. Passou de 6.743 para 10.321 pessoas que, num período aí de um ano, se suicidaram no Brasil. Uma média, para você ter uma ideia, de 28 mortes por dia nesse último ano de 2015. Em 2015, mais de 10 mil pessoas se suicidaram porque estavam depressivas. Você vê como é que essa doença afeta a mente das pessoas. A gente olhar para a Bíblia, e é por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. Tudo de bom e de ruim que aconteceu ao longo da história, Deus permitiu que fosse escrito. E na Bíblia tem grandes homens que marcaram a sua época, mas que viveram momentos de depressão. Gente que chegou uma hora que ele falou: melhor eu nem ter nascido. Alguns exemplos para vocês terem uma ideia, acompanhe aqui no telão. O primeiro deles, Jeremias. Jeremias foi um grande profeta, um dos profetas considerados profetas maiores. Jeremias, Ezequiel, Isaías, os profetas maiores. Jeremias estava entre eles. Só que Jeremias, um belo dia, Jeremias capítulo 20, versículo 14, ele escreveu: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção. Veja o que o profeta de Deus escreveu falando com Deus. E por que ele escreveu sobre isso? Jeremias era um pregador da época. Jeremias, ele anunciava a palavra. Só que naquela época, como hoje, a palavra entra no coração de 10, 20, 30, mas a maioria entra por um ouvido e sai pelo outro. Do jeito que ele ouve, ele esquece. E Jeremias estava ficando cansado disso. Ele falou: para que eu vou ficar profetizando? Para que eu vou ficar falando? O povo não está nem aí, o povo fica com a mente deles voltada para as coisas do mundo, o povo não quer saber da palavra de Deus. E ele vem e escreve esse texto num momento depressivo em sua vida. Ele escreve: olha, Deus, eu não sei nem por que eu nasci. Um outro grande homem que viveu nesta terra e marcou sua época foi Moisés. Moisés, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade que ele passou, que ele enfrentou, o chamado de Deus para a sua vida, as coisas que aconteceram, ele não queria ir libertar o povo, aí Deus o chama, tem aquele tete a tete com ele, insiste, ele acaba indo, vai lá, liberta o povo sai do Egito feliz, passa um tempo, está todo mundo reclamando. Moisés passa com esses caras 40 anos no deserto, ouvindo reclamação, ouvindo perturbação. Chegou um dia que o povo está querendo comida, e
eles queriam comer carne, e eles começam a reclamar, dizendo: poxa Deus, cadê a carne? Lá no Egito nós comíamos. Moisés, ele ouviu esse burburinho, e ele ficou deveras chateado. Aí num momento depressivo, está registrado em Números capítulo 11, versículo 10, diz que Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ou seja, ele estava tão depressivo, falou: Deus, eu quero morrer. Um outro caso bíblico, Jonas. Jonas, você sabe da história. Ele tinha que pregar em Nínive, ele vai, porque ele foi para o lado oposto, ele acabou caindo num barco, do barco para o mar, para o ventre de um grande peixe, que o vomitou 3 dias depois na praia de Nínive, e ele falou: já que não tem jeito, eu vou pregar. E ele tinha um ódio mortal, ele sabia que o exército de Nínive era o exército mais cruel da época, eram os bárbaros da época. Eles matavam, cortavam cabeça, braços, decepavam pessoas, faziam o diabo com as pessoas. Então na cabeça de Jonas, ele falou assim: eu pregar para esse povo, eu quero que eles morram. Mas como o Senhor está insistindo, eu vou pregar. Durante 3 dias ele passou naquelas cidades e pregou, falando que Deus queria castigá-los se eles não se arrependessem. E acontece que todos eles, do rei até o mais simples, se arrependem. Aí Jonas fica louco com isso. Fica tão doido, tão nervoso, tão chateado, que ele tem esse momento depressivo. Aí Jonas capítulo 4, ele diz, está escrito: Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Aí ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Outro caso bíblico, o quarto, Jó. Jó, depois que perdeu tudo, viveu momentos difíceis, momentos ali que ele estava firme, servindo ao Senhor, mas chegou um tempo na sua vida que ele viveu um momento assim, depressivo terrível, enfermo, sem os filhos, sem os bens, e a mulher ainda falando para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Chegou um momento que está registrado em Jó capítulo 3, versículo 11, ele escreveu o seguinte: por que eu não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? 12, porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis, conselheiros da terra, porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada. Jó 3, 21, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e que a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Outro cara que viveu um momento de depressão. Por último, Elias, um cara que um dia ele ora e chove fogo do céu, queima todo o holocausto.
O povo, como vimos semana passada aqui, se dobra, se ajoelha diante de Deus e diz: só o Senhor é Deus. Dá a ordem, os 850 profetas que tinham lá, Michurucos, 450 de Baal, 400 de Azerá, esses homens são todos mortos. O povo volta a sua mentalidade para Deus. Aí no outro dia, e segundo historiadores bíblicos, Elias era um desses caras mais depressivos que tinha na sua época. Ele fica em depressão. Ele sai dali porque ele fica sabendo que Jezabel queria matá-lo. 1 Reis 19, a partir do versículo 3, ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegou em Horebe, ele falou com Deus. No outro dia ele entrou numa caverna e passou a noite. Triste, depressivo. Ou seja, não sei se vocês notaram, uma das características da depressão é a pessoa querer a morte. Por isso que o número de suicídios aumenta a cada dia. Meu irmão, a morte, ela vem no dia que Deus determinou. Não adianta você ficar pedindo a morte porque aconteceu um problema na tua vida, porque você está vivendo uma dificuldade. A não ser que você pegue e faça como esse: vai no viaduto, pule, vai em cima do prédio, pule, pega um revólver, dá um tiro na cabeça. Aí você pode antecipar a sua morte. Caso contrário, ela vai chegar no dia que Deus determinou, com 100 anos, com 50, com 80, com 70. Isso depende de Deus. A morte, Deus é que tem o controle, ponto, acabou. Então não adianta você falar assim: eu estou em depressão, como Elias. Deus, para mim é melhor morrer. Jonas: Deus, me mata, porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Jeremias: Deus, o povo não ouve o que o Senhor está falando através da minha boca, é melhor morrer. Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Jó falou que o dia que eu nasci seja riscado do calendário. Está mais ou menos isso escrito em Jó capítulo, começo do 3, versículo 4. Ou seja, esses homens que realizaram grandes coisas, que foram grandes exemplos de homens de fé, tiveram seus momentos de depressão. Mas em todos eles a gente vê por trás Deus agindo. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desistiu de você. Amém? Que tal você ministrar para a pessoa que está do seu lado? Fala para ele assim: meu irmão, Deus não desistiu de você. Então para de ficar pedindo a morte. Porque tem gente que acontece alguma coisa: quero morrer, quero morrer. Você já viu aqueles enterros de, me permite essa expressão, de pobre, né? Que enterro de rico, a viúva fica lá assim. Enterro de pobre, ela se debruça: desgraçado, por que você morreu? Por que você não me levou junto? Tem até um caso que conta que um desses, o caixão caiu no buraco, a mulher caiu, ela pediu: pelo amor de Deus, me tira daqui. Ela queria morrer nada, da boca para fora. E tem muita gente assim, que vira: eu queria morrer, porque roubaram meu carro, perdi meu emprego, minha família, acabou o dinheiro. Quantos na época do Collor não tiraram a sua vida porque o dinheiro deles acabou? Tinham vida, mas a vida deles, a mente deles estava naquilo que eles tinham. Por isso que Jesus falou: a vida de um homem não consiste no tamanho ou no tanto de bens que ele tem. A vida de um homem consiste naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem. O problema é que hoje, infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas estão tão apegadas às coisas,
Esse sistema do mundo está controlando a mente das pessoas de tal forma, como já estudamos aqui ano passado, que se dita que tipo de roupa você deve vestir, que tipo de carro você pode usar, que tipo de investimento você pode fazer, que tipo de palavra que você pode fazer, que corte de cabelo, enfim. A mídia hoje domina. Você pode pegar as propagandas, as pessoas que trabalham com propaganda, que são especializadas nisso, elas sabem, elas fizeram pesquisas. As propagandas hoje, elas são muito sugestivas, elas sujeitam você a ver aquilo com bons olhos, mesmo você não tendo dinheiro. Nas propagandas existem aquelas mensagens subliminares de mulheres seminuas, homens seminus, enfim, aquilo chama a atenção, os olhos, a pessoa vê e traz essa informação para a cabeça. Então você liga o jornal, por exemplo, tem programas de televisão que você assiste, que essa semana mesmo, um dos programas que eu estava assistindo, estava falando sobre a crise política em Brasília. Estava assistindo na Globo News no finalzinho da tarde, e aí passando entrevistas, gastaram acho que uns 20 minutos, colocando deputados se debatendo, falando mal da Dilma, do Lula e tal, impeachment e tal. Aí passou isso, em 30 segundos eles deram uma informação assim: a inflação do Brasil nesse mês de março diminuiu. Ponto. Bom, ainda voltando para Brasília, se você assistiu Datena, se você assistiu Cidade Alerta, aqui acho que ninguém assiste isso, né? Mas se você assistir, se colocar um balde embaixo da televisão, é perigoso pingar sangue ali. E o povo parece que gosta. Ó, a inflação diminuiu. A inflação diminuiu. Agora, ao vivo, direto lá da Brasilândia. Olha lá, 3 caras mortos foram confrontar. É mesmo? Tem que morrer mesmo. Aí vai o helicóptero, e filma, e fica lá. É mesmo, cadê os caras? Cadê as balas? Acertou o portão, acertou parede. E todo mundo gosta de desgraça. A mente humana hoje, ela tem uma atração pelas coisas ruins. E a Bíblia nos ensina que a nossa mente a gente tem que usar para pensar coisas boas. Isso não devia atrair a gente. Isso devia, inclusive, entristecer a gente. Mas, infelizmente, o tempo que a gente vive a cada dia pessoas distantes de Deus. Pessoas que não oram, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não têm relacionamento profundo com Deus. A maioria dos crentes hoje no Brasil, nos Estados Unidos e principalmente na Europa, se relacionam muito pouco com Deus. As pessoas não têm relacionamento profundo com Deus, têm um relacionamento superficial. Eu vou para a igreja, eu vou lá, eu oro, eu canto, ponto. E a gente devia tomar muito cuidado. Por isso que eu quero tenho estudado com os irmãos sobre esses assuntos da mente. Porque o desejo do mal, do maligno, é controlar a nossa mente. E quanto mais ele controlar a nossa mente com informações que nós recebemos, melhor será para ele. É por isso que o mundo está nesse caos. Como disse a Bíblia, nós vimos semana passada, está bem dito na Bíblia: o mundo jaz no maligno. Agora, a gente está vivendo nesse mundo. Quer dizer que agora eu vou absorver tudo o que o mundo diz? Não, longe disso. E olha, meus irmãos, como eu disse, as informações bíblicas têm o lado ruim de pessoas, grandes homens que viveram depressão, mas também tem o lado bom de grandes homens que viveram dificuldades, mas venceram. Em nenhum deles aqui, eu quero falar sobre Paulo, o apóstolo, você não vê nos registros da Bíblia nenhum momento Paulo orando, escrevendo um texto dizendo assim: Deus, sofri bastante, está na hora de eu morrer. Ao contrário, Paulo, num dos devocionais que eu mandei esta semana para alguns irmãos que recebem, lá estava escrito: Paulo foi rejeitado ou perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido lá em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado na Tessalônica, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e chegou a Roma preso e algemado. Quer dizer, se tinha alguém que podia entrar em depressão, era Paulo.
Deus, o barco está para afundar, é melhor morrer antes. Ai, Deus, eu estou aqui pregando a tua palavra, por que isso está acontecendo? Você não vê nada disso. Você vê Paulo assim: tudo posso daquele que me fortalece. Agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Paulo foi um dos caras que mais dicas deixou na Bíblia para que a gente pudesse vencer a depressão, vencer o mal que advém sobre todos nós. Alguns destes textos estão relacionados aqui. Primeiro deles, Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 4, ele ainda teve tempo em tudo isso. Ele teve tempo de escrever o seguinte: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, o cara foi apedrejado, preso, acorrentado, escorraçado, bateram nele, xingaram ele, falaram mal dele, o navio que ele estava quase afundou. Ele foi para uma ilha, lá na ilha, a ilha tinha um povoado. No meio desse povoado eles vão acender um fogo. No meio dos gravetos tinha uma cobra. A cobra venenosa pica ele. Quer dizer, o cara que passou, ele fala assim: gente, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se a minha mente consegue enxergar Jesus e o reino de Deus, que são coisas que eu não consigo ver, mas eu posso imaginar e crer. Se eu conseguir levar a minha mente a conhecer mais de Deus, mais do seu reino, e viver este Deus e reino nesta terra, menos olhos para as coisas transitórias eu terei. Foi isso que Paulo quis dizer. Aí ele continua escrevendo. Eu quero ler agora com vocês, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em 1 Coríntios capítulo 2. Chega já de mamata e texto aqui no telão. 1 Coríntios capítulo 2. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir, por favor, reparta a leitura com ele. O que Paulo vivia na sua vida? Apesar de tudo o que ele enfrentou, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, prisão, perseguição, enfermidade, apesar de tudo, o que ele viveu? Ele escreveu aqui, escrevendo para a igreja de Corinto, ou de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele disse o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, aqueles que já são maduros, que têm assim uma sabedoria, um entendimento do que é a vida com Deus e sem Deus. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. 7, ao contrário. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Versículo 8, ele diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 9, todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E meu irmão, você tem uma coisa que eu tenho certeza e plena convicção na minha vida, é que Deus me ama. Deus também te ama. Você pode falar isso para o teu irmão aí, dizer para ele: meu irmão, Deus te ama. Se tem uma coisa que eu tenho certeza e convicção, é que Deus me ama. Por isso, quando eu tenho esse entendimento, meu olho não viu, meu ouvido não ouviu,
não chegou no meu coração, mas eu sei que Deus tem coisas preparadas para aquele que Ele ama, e eu amo a Deus e eu sei que Ele me ama. Por isso no versículo 10 ele disse: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12, aí ele dá uma dica: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Poxa, e para que a gente recebeu esse Espírito procedente de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Destas coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, como eu disse há pouco. Pausa aí, como eu disse há pouco, aqui na ministração da oferta. Meus irmãos, nós não estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. Deus falou isso para Isaac, todo mundo da época falou: esse cara é louco, ele está plantando em tempo de seca, o bicho é doido. Mas Deus falou para ele: fica aí, planta aí, porque tudo que você plantar eu vou abençoar. Um ano depois ele colheu 100 por cada semente que ele plantou. Isso só entende quem é espiritual, quem tem a mente ligada com o reino de Deus. Que a mente ligada com esse reino é o seguinte: é daqui para a morte, é daqui para o caixão. Por isso que Paulo conseguiu vencer todos os problemas, todas as dificuldades que ele enfrentou, porque ele tinha na sua mente esse entendimento. O Espírito de Deus o capacitava. Versículo 14 de novo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16 e último, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo encerra dizendo: nós, porém, temos a mente. Eu tenho a mente de Cristo. Como é que Cristo pensava? Eu vim aqui, eu sou dos céus, mas eu estou aqui de passagem. Jesus pensava o seguinte: eu vim aqui, não vim para julgar, eu vim para libertar, eu vim para salvar. Então Jesus ajudava, Jesus abençoava, Jesus curava, Jesus vivia uma vida maravilhosa ao lado das pessoas. As pessoas seguiam ele, porque tinha prazer de estar do lado de Jesus. Então Paulo falou o seguinte: eu prefiro ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo me leva a crer em coisas que são espirituais, não nas coisas que são aqui normais, transitórias, e sim naquelas que eu não vejo, mas eu sei pela fé que elas existem. Eu creio, por exemplo, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio que se eu morrer amanhã ou depois eu vou me encontrar com Jesus nos céus. Eu creio que Deus tem um lar preparado para a gente, nós vamos passar a eternidade na presença dele. Enquanto estiver aqui, eu creio que Deus está comigo todo o tempo. Eu creio. Por isso que eu não vou viver a crise, por isso que eu não vou viver segundo o padrão desse mundo. Um outro texto agora, por favor, em 2 Coríntios. Você está em primeiro, vai para 2 Coríntios capítulo 10, por favor. A partir do versículo 1, Paulo, ele disse o seguinte para os irmãos ainda de Corinto: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde, entre aspas, quando estou face a face com vocês, mas audaz, também entre aspas, quando ausente. Versículo 2: rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, de longe eu estou sabendo que vocês estão aí com a cabeça assim em dúvida: será que eu faço? Será que eu não faço? Espera um pouquinho, vocês não entenderam que agora vocês estão em Cristo Jesus?
Vocês foram lavados e remidos pelo seu sangue. Ele morreu na cruz, ele deu a vitória, ele deu uma nova vida. Vocês não estão entendendo isso? A gente agora não vive mais segundo os padrões desse mundo. O padrão que a gente vive, eu estou insistindo hoje aqui, é o padrão dos céus. Por isso que ele continua dizendo, versículo 2: rogo-lhes que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só até aí. O que é cativo? Cativo lembra a escravidão. O que eu faço? Eu pego os pensamentos que estão querendo entrar na minha mente e me levar para baixo, eu levo eles cativos a Cristo, obedientes a Cristo. Tipo assim, Senhor, não é para eu pensar nisso, me ajuda a sair disso. Que arma que Paulo está dizendo aqui? Armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vá agora para Efésios capítulo 6, por favor. Você está em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Texto muito conhecido. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, mostrando à igreja de Éfeso, quais são essas armas. Muito conhecido, como eu disse, esse texto, pouco praticado. Efésios 6:10, Paulo escreveu o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11, vistam toda a armadura de Deus. Para que vestir a armadura de Deus? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, eu entendo, lendo esse texto, que o diabo está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. É simples, está na Bíblia. 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pausa, pelo menos 3 questões aqui Paulo levanta. Poderes e autoridades que estão contra a gente, dominadores do mundo de trevas e forças espirituais nas regiões celestiais. Lembra quando eu falei que existe um sistema nesse mundo que quer comandar a mente das pessoas, a vida das pessoas? Esse sistema é demoníaco. Esse sistema, ele é arcaico. Esse sistema é injusto. Ele deixa 13, 14, 15, 16 famílias na terra com a maior parte da riqueza e a maioria das pessoas pobres. Esse é o sistema que está no mundo. É demoníaco. Então como é que eu vou lutar contra esse sistema para que ele não venha dominar a minha mente? Paulo dá dica. 13, por isso vistam toda a armadura de Deus. Para que, pergunto de novo, usar a armadura de Deus? Para que possam resistir no dia mau. Poxa, então nós vamos passar por dias maus. Como é que eu vou resistir no dia mau? Permanecendo inabaláveis depois de ter feito tudo. Assim, 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, ou seja, viva a verdade, não viva mentiras. Segundo, vestindo a couraça da justiça, aprenda a ser justo, a viver a justiça de Deus. 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, ou seja, viva o verdadeiro evangelho. Além disso, 16, use o escudo da fé. Usando esse escudo, a sua fé em Deus, não nesse sistema do mundo, com esse escudo, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, o maligno está aí lançando setas inflamadas. Pastor, mas eu não sinto nada. É, porque se você fosse sentir mesmo na carne, estava um monte de gente morta pelo chão.
Mas o diabo está aí, tentando lançar dardos inflamados. Que dardos são esses? Aonde ele lança? Na sua mente. Ele quer que você venha à igreja, mas que você viva assim: mais um culto, mais umas canções, vou embora para casa, amém, vou viver minha semana. É o jeito que Deus quer. Mentira! O jeito que Deus quer para mim e para você está escrito na Bíblia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você vem, você vai trabalhar, chega lá no teu trabalho, as pessoas começam a falar assim: isso aqui vai fechar. Ixi, o último que sair apaga a luz, vai virar uma desgraça. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar isso, pagar aquilo? E agora, como é que eu vou fazer? Meu Deus, oh Jesus, vem Jesus, ora vem Jesus, antes que a empresa acabe, senão... É assim que as pessoas estão vivendo hoje. Pessoas estão dentro de igreja. Paulo ainda diz aqui no versículo 17: use o capacete da salvação. O que é capacete? Ou capacete você usa onde? Tudo bem que tem uns motoqueiros que usam para proteger o cotovelo, mas capacete geralmente você usa para proteger a cabeça. E por que Paulo falou isso? Porque o capacete da salvação, meu irmão, tenha na sua cabeça o seguinte: eu estou salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Por mais que este mundo esteja ruim, eu não sou desse mundo, eu pertenço ao reino de Deus. Deus está comigo todo o tempo, Deus cuida de mim. Aí ele termina aí dizendo aqui: esse capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que crente precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Por quê? Porque no dia que o diabo vier citar a Bíblia para você, você vai fazer que nem Jesus. Porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Sabe de cor e salteado. Ele teve mais de 5.000 anos para decorar isso aqui. Para colocar dardos inflamados, ou lançar dardos inflamados sobre a minha vida e tua vida, para provar para a gente que Deus não faz o que a Bíblia diz que Ele faz. Mas eu aprendi a crer que Deus faz o que a Bíblia diz que Ele faz. Ele é um Deus vivo, poderoso. Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias. Então Jesus está comigo e com você todos os dias, em todos os lugares. Amém, meu irmão? Versículo 16 ou 18, ele diz: orem no Espírito todos os meses de abril, com toda oração e súplica. Amém, queridos? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Você está andando de carro na rua, aproveite e ore em Espírito. Você vai fazer um negócio, ore em Espírito. Você vai conversar com alguém, falar de Jesus para alguém, ore em Espírito. Você está assistindo alguma coisa, aquilo está trazendo algo de mal, ore, desligue. E ele disse: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deixa eu até aí. Paulo deu a dica. Você quer vencer a depressão? Quer vencer as dificuldades? Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Assim como Ele estava comigo, Ele está contigo. Ele cuida de você. Como assim? Deus cuida de mim. Mas e essa enfermidade? Essa enfermidade, Deus está no controle. Ela veio sobre a tua vida. Se for para você morrer, meu irmão, você vai morrer, vai estar na presença de Deus. Chegou a tua hora. Se não for, Deus vai curar você e isso vai se transformar em bênção para as pessoas que você conhece. Elas vão entender o seguinte: caramba, como é que pode um cara ou aquela mulher viver o que viveu e ainda estar assim? Deus fez isso na vida de Jó. Deus fez isso na vida de Jeremias. Deus chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, espera um pouquinho, você não está entendendo, quem manda sou eu, filho. Levanta a tua cabeça e prega a palavra e deixa o resto comigo. Você não tem que amaldiçoar o dia que você nasceu, você não tem que pedir morte, você tem que viver a sua vida. Seja uma bênção onde você estiver, eu estou contigo. Deus falou para Jonas: Jonas, você não está vendo que esse povo não sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita?
Você não está vendo que esse povo é ignorante? Você acha que eu não vou ter misericórdia deles? Faz a tua obrigação, meu filho. Deus falou para Moisés: Moisés, para de falar isso. Eu não vou tirar a tua vida, fica na sua. Faz apenas o que eu mandei você fazer. Deus falou para Elias, chamou Elias para fora da caverna e disse: Elias, o que você está fazendo aí dentro? E, ai, meu Deus, está tão difícil, estão querendo me matar, só sobrou eu de profeta. Deus fala para ele: não sobrou só você não, filho, tem mais 7.000. Então, Deus, estou tão aqui triste, só sobrou eu de profeta. Eu já falei para você, sobrou mais 7.000. Não, 3 vezes ele falou isso para Deus. Na terceira, Deus fala para ele: sai da caverna, meu, não é para você estar aí, sai desse momento. Estou contigo, vai lá e faz o que você tem que fazer, eu estou contigo. Não tem só você, eu sou Deus. Você acha que eu ia deixar sobrar só você? Tem mais 7.000 profetas lá que estão prontos para profetizar. Sai dessa caverna, vai viver a vida, eu estou contigo, eu cuido de você. E Elias saiu, foi uma grande bênção. Ou seja, Deus não desiste de ninguém. Apesar das dificuldades que a gente passa, das lutas que a gente enfrenta, Deus não desistiu da gente. Deus está com a gente todo o tempo, Ele guarda a gente. Resta saber se a gente confia nele. Por isso que Paulo, um outro texto, escrevendo à igreja de Colossenses capítulo 2, acompanha aqui no telão, capítulo 1, desculpe, versículo 21, ele disse: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, disse Paulo. Ou seja, ele disse: gente, para de ficar pensando coisa ruim. Para de deixar o diabo colocar informação ruim na tua cabeça. Capítulo 3 de Colossenses, ele disse: portanto, versículo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês nasceram de novo, agora em Cristo Jesus, procurem as coisas que são do alto. Por quê? Porque Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Último texto, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, Filipenses 4, versículo 4, ele escreveu o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Pastor, Paulo escreveu isso porque ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe da luta que eu estou vivendo. Irmão, Paulo sabe. Cara que foi escorraçado, apedrejado, xingado, acorrentado, o barco que ele estava afunda, vai para uma ilha, chega na ilha, lá naquele povoado, o povo fica olhando os soldados romanos, fica olhando os prisioneiros e Paulo no meio deles. Aí Paulo pega uns gravetos, coloca para pegar fogo, começa a pegar fogo, blum, pula uma cobra venenosa e pica ele. Aí eles começam a falar assim: esse é um desgraçado, esse era para ter morrido lá, não morreu, mas a morte está seguindo ele, tem que morrer agora porque a cobra acabou de picar. Esse não escapa da morte. Só que passou 3, 4 horas e Paulo não morreu. Aí o povo falou: ele deve ser um Deus. Falou: não, eu não sou Deus, não, eu sou humano, mas eu represento um Deus vivo e poderoso que pode mudar a vida de vocês. E diz o texto de Atos que lá naquela cidadezinha, naquele povoado, muita gente se converteu a Jesus Cristo por causa do testemunho de Paulo. Por que ele viveu isso? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Meu irmão, Deus está contigo o tempo todo. Você está dormindo, Deus está contigo, Deus não precisa dormir. Você está trabalhando, Deus está contigo. Você está andando pela rua, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está comigo, Deus está contigo. Aí ele diz, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. E o que tem de gente ansiosa? Ai meu Deus, será que vai dar certo aquele negócio? Ai, será que vai acontecer? Ai meu Deus, aí não dá certo. Ai minha vida, dor, Deus, eu vou morrer, meu Deus, quero morrer. Irmão, para de ficar pedindo a morte.
Eu conheço crente que vive pedindo morte. Para de ficar pedindo a morte. Eu já falei e repito, a morte vai chegar na hora que Deus quiser. Enquanto Deus não quiser, você vai ficar aí, meu amigo, passando prova. Melhor você estudar para a prova, passar para que Deus tem lá na frente para você. Por isso ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, disse Paulo. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, para encerrar aqui, nossa visão tem que estar para o alto. Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o texto cita vários heróis da fé. No capítulo 12, o escritor de Hebreus diz o seguinte: também nós, que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, Jesus está onde? Lá embaixo ou lá em cima? Diga para mim. Fala assim, Jesus está em cima. Para tirar essa dúvida, porque gerou dúvida. Eu vi gente que ficou em dúvida. Acabamos de ler Colossenses. A sua vida está escondida em Cristo, que está à direita. Só que Cristo pode estar à direita de Deus, mas Ele pode estar aqui com a gente. E Ele está aqui com a gente. Quem que está embaixo? Por que a pressão quer te levar para baixo? Porque o diabo quer te levar para... como diz aquela expressão do antigo, né? O diabo que te carrega, ele quer te carregar lá para baixo. Por isso que tem a depressão. Agora, quando você tem a mente treinada, você olha para Jesus. Você não olha a circunstância. Você olha o Deus que pode mudar as circunstâncias. Por isso que eu insisto que tem muita gente, muito crente, que ele não conhece Deus como deveria conhecer. Porque se conhecesse, a mente dele era treinada. E Deus quer treinar a tua mente com todos esses textos, para que você venha viver o melhor dele nesta terra. Deus ama você, Deus não desistiu de você, e Deus permitiu que a gente pudesse estudar essa palavra hoje, para que você viva o seguinte: eu conheço pessoas que estão em depressão, eu já passei por esses momentos de depressão, estou vivendo um momento de dificuldade, mas eu tenho um Deus que está comigo e sabe de todas as coisas, Ele cuida de mim. Amém? Vamos ficar em pé? Você que trouxe a Bíblia aí, o último texto, vamos ler juntos, Eclesiastes capítulo 9, por favor. O que eu vou fazer então, pastor, na hora que eu estiver em depressão, ou querendo ficar em depressão, vir aquele problema, aquela dificuldade? Eu vou dobrar meus joelhos, eu vou ficar em pé, eu vou ficar sentado, mas eu vou olhar para Cristo e falar assim: Senhor, esse pensamento quer me tirar da tua presença, Deus. De que forma que o diabo lança dardos inflamados? O cara está andando na rua e vê aquela... Olha que mulherona, oh meu Jesus, essa vale a pena até pecar. Já pecou, segundo a Bíblia. E quanto mais você vai indo assim, quanto mais você vai vendo, opa, o dinheiro que está sobrando aqui, ninguém está vendo. Tem muita gente hoje vivendo erros na sua vida, porque ele não olha para Deus, ele olha para as circunstâncias. Tem muita gente hoje entrando em depressão porque aconteceu alguma coisa, morreu alguém, perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu o dinheiro, perdeu um ente querido, está triste, chateado que as coisas não são como ele gostaria que fosse. Mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Nada, eu estou esperando. Tem gente que está assim: ai Deus, eu quero morrer, eu já vivi tanto, ai meu Deus, me mata, Senhor. Eu não sou Deus, porque se eu fosse eu mandava um raio já no meio, já para parar de ficar ouvindo isso. Mas eu não sou Deus, Deus é tão misericordioso, né? Deus ama tanto a gente, Deus não desiste da gente.
E o interessante é que Salomão, ele escreveu algo com a sua sabedoria que Deus lhe deu, que serve para a gente no século 21. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Ele escreveu o seguinte: eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Está aí o Rubinho e o Massa que podem comprovar isso, né? Apesar de serem tão velozes. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. E por que isso? Porque o tempo e o acaso afetam a todos. 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Ou seja, só até aí. E que Salomão quis dizer: gente, nós estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra. Tudo que acontece aqui, o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre todo mundo, as coisas acontecem com todo mundo. Então não adianta você ficar assim: ai meu Deus, por quê? Eu sou seu servo, por que eu estou vivendo nessa miséria? Talvez porque você não esteja cumprindo princípios bíblicos. Ah Deus, mas eu sou teu servo, por que eu estou vivendo essa enfermidade? Porque talvez você não entendeu o propósito de Deus para você. As coisas que acontecem afetam todo mundo. Mas, repito, quando a gente tem a mente treinada e voltada para Deus, para o reino de Deus, que está acima desse sistema, nós não somos controlados por Ele. Nós olhamos, vemos as dificuldades, mas a gente olha acima, porque Jesus está acima da dificuldade. Jesus é o nosso general de guerra, vai na frente. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. E se Ele permitir alguma coisa acontecer nas nossas vidas, Ele vai continuar do nosso lado e vai nos dar o escape, porque Ele é o nosso Deus e cuida de nós. Amém? O diabo quer levar você para baixo, Deus quer levar você para cima. Feche os teus olhos por um instante.